Nesta manhã de segunda-feira, eu desejo falar sobre atentemos para a voz de Deus. Atentemos para a voz de Deus. Jesus, certa vez, ele disse para os judeus incrédulos: vós não sois das minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e ninguém arrebata da mão do meu Pai. Essa passagem está na passagem do Bom Pastor, João capítulo 10, 26 e 27. Mas eu quero ler o texto de Salmo 29. O Salmo 29, o salmista Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Deus é rei, rei de toda a terra, rei das nações. Então, eu quero ler o Salmo 29. Esse salmo fala da voz de Deus. Não vou ler ele todo, é um salmo pequeno de 11 versos. Mas eu quero ler o 1, 2, 4, 5 e 6. Salmo 29. Se você puder abrir a sua Bíblia, vamos ler. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor no esplendor, na beleza da sua santidade. 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor tem majestade. 6. 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele também os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como um filhote de boi selvagem. Em outra versão, como novos unicórnios. Amém. Senhor, estou diante da Tua palavra, um livro poético, salmos e outras escrituras que vamos citar. Tem misericórdia de nós, que estamos diante da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é riquíssima, é muita vida. A Tua palavra tem tanta vida que liberta, tem tanta majestade que assombra. Ó Senhor, me ajuda nessa exposição deste salmo e dessa palavra. Em nome de Jesus eu peço. Amém. A voz do Senhor. No Salmo 36, o ímpio também escuta uma voz. O ímpio, o desviado, a pessoa que vive no pecado, também escuta uma voz. Salmo 36. No coração do ímpio fala a voz da transgressão. Não há temor de Deus perante seus olhos. Então existem duas vozes. Uma da natureza pecaminosa e outra nova voz de quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Jesus é o bom pastor que fala com suas ovelhas, alimentando-a. Na criação, no livro de Gênesis está escrito: e disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja separação entre luz e trevas. E disse Deus, e haja águas na expansão dos céus. E disse Deus, apareça a porção seca, e chamou terra. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Podemos assim dizer que quando Deus diz, é a sua voz. Aleluia! E o verdadeiro crente, no seu íntimo, tem uma voz.
um grande e famoso pregador, pregando no Times Square, em Nova York. Ele começou as suas primeiras palavras. Quando você começar a escutar a mensagem, por favor, esqueçam a minha voz e escutem a segunda voz, a voz do Espírito Santo. E aqui no Salmo 29 está escrito: dai ao Senhor, no verso 2, de novo, dai ao Senhor a honra e o louvor na beleza da sua santidade. 2 vezes a palavra dai. A nossa tendência humana, egoísta, adâmica, pecaminosa, só gosta de receber. Mas a Bíblia diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Esse salmo me chama a atenção, irmãos, porque está de acordo com o que Jesus disse, que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a vontade, que é a alma, de todo pensamento, de todo entendimento e de toda a sua força. Eu fico pensando nesse texto de Marcos 12:30, de toda a sua força. Certa vez um pensador disse: será que merecemos um prato de comida? Em que gastamos a nossa força física? Quem nos dá o alimento? Não o próprio Senhor? E a Bíblia diz, o primeiro mandamento, amar a Deus de toda a sua força. Enquanto você tem alguma força, faça alguma coisa para Jesus. Não precisa ser pregador, não precisa ser pastor, mas você é temente a Deus. Lê a Bíblia. Deus se manifesta em coisas simples, pequenos gestos. Um sorriso, você ganha alma. Um abraço, um aperto de mão. Bom, agora não tem muito tempo de abraçar, né? Um aperto de mão, uma cortesia, você ganha uma alma. Eu sempre falo isso ali na subsede, ali da Náutica, e quando posso aqui também na sede, eu sempre falo para os irmãos, vamos ter cuidado em receber as pessoas, para que elas sempre tenham vontade de voltar, né? O porteiro é o cartão de visita da igreja. Então temos que fazer com muita ordem. Aqui no Salmo 29, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Bom, se Deus é invisível, cadê a beleza? É pela fé, irmãos. Feche os olhos e contemple aquele que morreu e ressuscitou por você. Contemple ele como cordeiro ao lado do Pai. Ele é muito belo. Adore o Senhor na beleza. Pegue o hino da harpa. Eu faço sempre isso em casa, um culto doméstico, às vezes com a minha esposa. Marina, vamos cantar 3 hinos? Vamos. Escolhe um aí. Aí eu oro primeiro, até esquecer da vida cotidiana. Tem que orar, viu? Não faça nada sem orar. Para não vir misturado com o ambiente do mundo. Ore primeiro. Se concentre no Senhor e comece a cantar para Deus. Você está cantando na beleza da sua santidade. Senhor, minha casa é santa, porque tu está aqui. Então eu vou cantar um hino, porque o Senhor é santo. O Senhor é belo. E começa a cantar. Isso é um culto racional. Agora não começa a cantar sem oração. É muito fácil cantar da boca para fora, sem meditar na letra. Não, irmão. Medite na letra. Às vezes, irmão, vou ser sincero, como pregadores do Evangelho, o Espírito Santo às vezes nos dá a mensagem por um hino. Trazei um músico, disse Eliseu. Trazei um músico. E trouxeram o músico tangendo harpa. E veio a mensagem para Eliseu.
para Elias: trazei um músico. Aleluia. A voz do Senhor é poderosa. Versículo 4. Quando você escuta a voz de Deus, não tem tentação que te domine. Mesmo em situações de tribulação pesada, lá no íntimo do coração, lá no espírito, você escuta a voz de Deus. Um pequeno alento a mais. Não faça isso. Faça isso depois. Ele orienta as nossas decisões porque escutamos a voz de Deus. E a voz dele é poderosa. É tão poderosa que quebra coisas fortes. Tem alguma coisa forte te oprimindo? Tem algum pecado que você não consegue deixar? Tem alguma fantasia pecaminosa que você não consegue deixar? A voz do Senhor é poderosa e quebra. Quebra tudo que é forte. Veja aqui no verso 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Cedro é uma madeira alta, do Líbano, forte, uma das melhores madeiras, forte, robusta. E muito cedro foi trazido de Tiro, do Líbano, em jangadas, para a construção do templo de Salomão. Cedro do Líbano. Aleluia. A voz do Senhor quebra os cedros. Os reis faziam suas casas de cedro do Líbano. Certa vez Deus repreendeu um rei ímpio, Joaquim, que não exercitou seu coração na justiça, no juízo, mas Deus falou para ele: o teu pai Josias, porventura, não comeu e bebeu e não exercitou justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Mas vocês fazem suas casas de vermelhão, grandes paredes, grandes cômodos de cedro do Líbano, e não atentam para a obra do Senhor. Porventura, vosso pai não comeu e bebeu, não praticou justiça, não lhe sucedeu bem? Isso está em Jeremias, capítulo 22, a partir do versículo 15. Quando Deus repreende o filho de Josias, que habitava em casas luxuosas de cedro do Líbano. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor quebra os cedros do Líbano. O Líbano é um país ao norte de Israel. Jesus esteve lá. Jesus esteve no Líbano, na ocasião da cura da filha da mulher cananeia, Ciro-Fenícia. Os fenícios eram antigos mercadores marítimos, um povo do mar, grandes comerciantes. Os fenícios, os antigos fenícios do Líbano, a cidade de Tiro, Sidom, na costa do mar. Jesus esteve ali, saindo do território de Israel ao norte, foi até Tiro e Sidom. A Bíblia diz que as multidões afluíam para escutar Jesus até de Tiro e Sidom. Foi em Sidom que Elias foi alimentado por uma viúva de Sarepta, próximo a Sidom, no Líbano. Aleluia. Lugares importantes da Bíblia. O Líbano, hoje capital Beirute. Não está muito boa a situação política daquele país.
A voz do Senhor quebra os cedros. Isso quer dizer que a voz de Deus quebra tudo que é duro, tudo que é difícil, tudo que não tem jeito. Parece que não tem jeito para certas situações de enfermidade. A voz do Senhor quebra. A voz do Senhor é cheia de majestade. Palavra de rei não volta atrás. Deus é rei. Jesus é rei. O Espírito Santo reina. Devemos ser submissos ao Pai, submissos ao Filho, submissos ao Espírito Santo. Sempre escutando a voz do Senhor. Sempre sendo sensível àquela voz que nos orienta no caminho de Deus. Aleluia! Verso 6. Ele também o faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion como um filhote de boi selvagem, como novos unicórnios. Como meditar aqui? Não importa a sua idade. Tem pessoas que aceitam Jesus com 20 anos, outros com 30, outros com 60, outros com 70, outros com 50. Quando você se torna um novo convertido ao cristianismo, tudo é maravilha, tudo é novidade, tudo é alegria. É isso que fala aqui. Você começa a escutar o Evangelho, uma outra voz, e você começa a saltar, pular, se alegrar. A família vê que você está diferente, uma nova música no seu coração. Ele faz saltar como um bezerro. Você agora recebe vida. Você começa a olhar para cima. Você começa a ter uma nova vibração interior. Aleluia! Por causa da voz de Deus, você se torna como novos unicórnios, aquele carneiro de um só chifre, que tem muita força, muita bravura, corre, galopeia. A força espiritual alegre de um novo convertido. Certa vez, nosso saudoso pastor disse assim: cuidado, vocês que estudam teologia, para não perder a alegria de criança, viu? Não permita que o entendimento bíblico tire a alegria do Evangelho. Isso é muito perigoso. Com o crescimento espiritual, você não ora, lê mais do que ora, não quebranta o coração, aí vai perdendo a alegria. Porque o diabo, a coisa que o diabo mais quer roubar do crente é a fé alegre. A nossa fé tem que estar sempre se renovando. Por isso que a leitura tem que ser diária, com um pouco de meditação, oração, um momento de devoção, para você colocar alegria na sua fé. Né? Porque ele faz saltar como carneiro, como cordeiro, como novos unicórnios, como boi selvagem. Ao se converter, Deus tira de nós a natureza selvagem. Você é um homem bravo, violento, irado, nervoso, passa a ser manso. Mas não é nesse sentido que aqui fala. Aqui fala de uma corrida, de uma bravura, por exemplo, como no Cântico de Davi, segundo Samuel 22, podemos aqui ler, em 2 Samuel 22, tem o Cântico de Davi. E olha o que Deus faz. 2 Samuel 22, o Senhor é a minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. Versículo 34, ele faz meus pés como das servas, me coloca sobre minhas alturas. Tu me deste o escudo da tua salvação
e tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos, e meus pés não vacilaram. Então, Deus alarga os passos do crente. Faz o crente andar rápido para as coisas de Deus, mais animado. Isso me faz lembrar de um salmo, o 32, o 119, 32. Diz o salmista: correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Salmo 119, 32. Correrei no caminho dos teus mandamentos, quando libertares o meu coração. Tem versão que diz, quando dilatar, quando quebrantar. Aqui fala, quando libertar meu coração. Um coração liberto do pecado, ele corre mais para Cristo. Ele não é um crente muito paradão, muito parado, muito acomodado, muito desanimado. Não. Ele corre. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatar o meu coração. Paulo disse isso aos Coríntios. O vosso coração, irmão, está dilatado. Dilatado que significa um coração aberto. É como na medicina, no aparelho circulatório, quando dilata as veias, o sangue corre melhor. Dizem os cardiologistas. Olha aqui que passagem maravilhosa sobre dilatar. 2 Coríntios, no capítulo 1. Paulo diz uma palavra assim: o nosso coração está dilatado para vós. Ó Coríntios, é 2 Coríntios 6,11. Ó Coríntios, a nossa boca se abriu e o nosso coração se dilatou. O nosso coração se abriu. Aleluia. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados em vossas próprias entranhas. Então Paulo queria que os cristãos de Corinto tivessem um coração dilatado, quebrantado, largo, um coração aberto. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado, se alargou, se abriu. Então, quanto mais você abrir o coração para as coisas de Deus, mais você corre. Você se preocupa com o doente, você faz uma visita à medida do tempo. Eu admiro pessoas que têm pouco tempo para serviço espiritual e se desdobram. Quero dar o exemplo do nosso próprio pastor, que é um herói na vida secular, espiritual. Homens que se desdobram do secular para o espiritual. Para mim é uma coisa só, né, irmãos? Como Martinho Lutero dizia, você não pode separar o secular do espiritual. Ser espiritual não significa praticar atividade espiritual. Você tem que ser espiritual como natureza espiritual. Nós temos uma nova natureza, um novo homem, reina dentro de nós, Jesus. Não importa a sua profissão. Aliás, se não viver com profissões que envolvem vícios, né? Há certas profissões que o crente não pode exercer. A venda de bebidas fortes, bebidas alcoólicas e outras coisas mais, ele não pode estar envolvido. Mas o crente, ele é espiritual. Ele deve ser espiritual.
E se praticar atividade espiritual, melhor ainda. Mas não podemos separar. Agora sou espiritual porque estou orando. Agora sou espiritual porque estou lendo Bíblia. Não, nada disso. Você é espiritual porque tem o Espírito Santo. Na sua profissão, no seu fazer, fazendo compra, lavando louça. Só que as atividades espirituais, o Espírito Santo nos lembra para orar, interceder, cuidar, ajudar, cooperar. Então a obra de Deus é feita por amor, né? Então, irmãos, você está ouvindo a voz de Deus? Voltando lá para o Salmo 29. A voz do Senhor é poderosa, é cheia de majestade, é como rei, né? Ele reina no nosso espírito. Aleluia. Se bater uma tristeza no teu espírito, na tua alma, não alimente muito. A tristeza vem, as más notícias aparecem. Mas como disse o Marco Coelho, a gente sacode os ombros e a poeira sai e continuamos olhando para frente e para cima, para Jesus. Aleluia! Mas aqui me chamou muita atenção. A voz do Senhor quebra os cedros. Aqui foi colocado esse texto pelo Espírito Santo, porque cedro é uma madeira forte, de muito valor, muito duro. E Deus quebra. Tudo que está duro na sua vida, que está uma dureza no trabalho, nos relacionamentos. A vida é dura. Um certo médico crente americano chegava nos seus pacientes e falava assim, a vida é dura, mas Deus é bom e o céu é real. Ele não deixava de falar do céu. Já em contrapartida, por outro lado, um crente visitava o hospital e falava assim, olha, dava tapinha nas costas do... Não se incomoda, daqui uns dias você vai sair daqui correndo. Aí teve uma ocasião de um crente todo engessado, só dava para aparecer a face dele e os olhos, e a ponta do dedo. Aí o crente, querendo animar, uma animação forçada, falou assim, não se preocupe que você vai sair daqui rapidinho. Aí o crente todo engessado apontava o dedo para o céu. Então nós devemos falar para o moribundo sobre o céu. Apresentar o céu. Por que se fala tão pouco do céu? Eu estou lendo um livro que fala sobre isso, sobre o céu. O céu é um lugar preparado. O céu não é uma utopia. O paraíso é real. Lá não tem frio, não tem calor, não tem fome, não tem sede. É um estado perfeito. Estar em Cristo de modo perfeito. Não existe pecado. A paz é profunda. No culto fúnebre do meu pai, eu não queria demonstrar lágrima ali, mas eu chorava por dentro. Senhor, me ajuda um dia estar onde ele está agora. Então todos nós, sem mérito, precisamos ser um lutador para estar onde nossos entes queridos já partiram. Né? Às vezes eu faço comentário em casa. A infinitude, são coisas que a gente tenta imaginar, mas não consegue, né? A beleza, a vida que tem ali, né? Como disse um pregador famoso, quando vocês escutarem que eu morri nas notícias, não acreditem, numa só palavra. Porque nesse dia
estarei mais vivo do que nunca. Apenas terei mudado o meu endereço. É como sair da cozinha, o corpo fica na cozinha e o espírito, a alma na sala do banquete. Aleluia! Nós vamos mudar de endereço, né? O nosso corpo vai ao pó da terra para ser ressuscitado para a vida eterna. Irmão, não tenha dúvida. Se tiver dúvida, não levante o joelho enquanto não tiver certeza. Confesse todos os pecados. Jesus, eu pensei isso, eu fiz aquilo, eu sou culpado, eu mereço o inferno, tenha misericórdia de mim. Mas seja crente. Seja crente. Não queira ser perfeito para ser crente. O crente tem que ser chato com Deus. Tem que importunar Deus. Senhor, não mereço, Senhor. Tem piedade de mim, tem misericórdia. Tu me conheces mais do que eu. Vai pedindo perdão, misericórdia, purificação, que Deus está conosco. E nós devemos estar com Ele, se ouvirmos a sua voz. Agora, para terminarmos, Deuteronômio 28, eu não poderia esquecer essa passagem, que é de suma importância. Deuteronômio 28, olha aqui, irmãos. Se escutares a voz do Senhor teu Deus, cuidando em guardar os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus enaltecerá sobre todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre ti e alcançarão se escutares a voz de Deus. Bendito serás na cidade, bendito será no campo. Bendito se escutares a voz de Deus. Agora o verso 15. Mas se não escutares a voz do Senhor, se não cumprir seus mandamentos, suas leis que hoje te ordeno, essas maldições virão sobre ti. Maldito será na cidade, maldito será no campo. Então veja bem, para finalizar. Em Deuteronômio, Deus deu uma lei, aqui, uns mandamentos para o povo de Israel. Porém, a Bíblia é a palavra de Deus para todos os tempos. Aqui está falando especificamente com os judeus, em certas passagens, porém, isso tem muito a ver com a nossa vida espiritual. Lá em Gálatas está escrito, os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Gálatas 3, 9. Você é da fé? Você é obediente à fé? Você está no caminho? Então você é bendito. Você está em pecado? Vive em pecado sem temer a Deus? Então a Bíblia não te chama de bendito. Tem que tomar cuidado, viu, irmãos? O nosso Deus é bendito. E lá no Salmo 115, 15, está escrito, Salmo 115, 15. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Se Ele é nosso Criador e Redentor, Deus fez para nós duas obras. Nos criou, somos suas criaturas, e somos seus filhos por redenção. Ele criou você, criou seu corpo, alma e espírito, e te comprou do pecado. Você pertence a Jesus. Você é bendito. Então, cuidado para não ser maldito. Né? Judas era bendito? Sim, um dos escolhidos, mas se tornou maldito. Alexandre o Latoeiro era bendito, se tornou maldito. Não foi fiel até o fim. Que Deus possa nos guardar de tropeçar. Judas 24. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar
e vos apresentar diante de Deus irrepreensível com alegria. Fica para você esse versículo? Judas 24. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos tornar irrepreensível em santidade com alegria. Se você perder a alegria, irmão, você deixa de ser santo. Não perca a alegria de Deus, a alegria pela palavra, a alegria pela oração, a alegria de aconselhar o irmão fraco, a alegria de vir para o culto, mesmo cansado do trabalho, mas a alegria da fé está lá no íntimo. Aleluia! Glória a Deus por essa voz, né? Que nos torna bendito do Senhor. Oremos. Senhor, obrigado por essa palavra, que o Senhor me fez pensar num sonho, no Salmo 29. Ó Senhor, tua voz é poderosa e quebra os cedros do Líbano. Ó Senhor, aplica essa palavra no coração dos irmãos que estão ouvindo. Eles não estão ouvindo como eu estou falando. O Senhor é poderoso para ampliar, para fazer mais do que eles pensam e pedem. Ó Senhor, a tua palavra alcança os limites da terra. Senhor, te agradeço por comentar essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.